Boa tarde. Good afternoon, Reverend June. É um prazer em tê-la conosco. It's a pleasure to have you with us. Antes de começarmos, Before starting, eu quero agradecer I want to thank a todas as pessoas que estarão nos assistindo everybody who is watching us, e que esta entrevista possa ser bem esclarecedora. and we wait that this interview can be very clarifying. A reverenda Johnny Jumplin é mulher trans que surpreendeu a muitos ao assumir sua identidade transexual. So June, she made a big surprise to the world when she assumed her transsexuality. Antes de iniciarmos, eu quero externar meus agradecimentos à nossa intérprete, Andrea Silva. Before starting, I want to thank Andrea by translating. Aos estúdios Ayoká. To Ayoká Studios. A Priscila e o Gamarra. Priscila and Gamarra. Okay. Eu vou começar a falar sobre políticas trans inclusivas. A ideia é passar uma mensagem para os nossos para os brasileiros. Eu aproveito esse momento para isso. We are going to talk about policies about transsexual things, and I'm going to we want to clarify some information to our audience. Políticas trans inclusiva, o que pode significar? What does the trans inclusive policies can mean? Primeiro passo, o reconhecimento da pessoa, dando legalidade a um processo. First step is can you repeat? Pode repetir, Manuel. Shorter, faz menores as frases. Está fazendo muito grande e você está fugindo do que a gente passou. Primeiro passo, o reconhecimento da pessoa. First step is the recognizing people. Dando legalidade ao processo. In the laws. Junto à sociedade. In the society. E a maioria dos problemas. And most of the problems. Das pessoas transexuais. Of transsexual people. Começam com esta questão. We start with this question. O reconhecimento recognizing não permitirá doesn't allow que a identidade social construída the social identity constructed não se perca ou se confunda. Doesn't lose itself or confuse. Evita constrangimentos como um simples fato. Let it out, shaming de preenchimento de um currículo para uma vaga de emprego.
Fulfill-me a resume of, um currículo de... Para uma vaca de emprego. Ok, the CV for a job position. Em caso de pegar uma encomenda... In case of getting a pack in the post office. Fazer um embarque no avião. To go on a plane. Até mesmo until uma denúncia por importunação sexual. A process by importunation, sexual importunation. O resultado, result, o reconhecimento do gênero preenche essa lacuna. The gender recognition fulfills this place. Permitindo que as pessoas trans allowing that trans people possam viver uma vida digna, can live with dignity e com mais respeito. And respectful. Em alguns países da Europa, some European countries, vemos esse procedimento legal. We see this legal procedure robusto nesta questão. Strong in this question. Políticas, neste sentido, protege. Policies that protects. E não só isso, garante direitos. And guarantees rights. A revista Visibilidade, the Visibility Magazine, irá atuar junto à classe política e à sociedade para garantir estes avanços. We work on this advancement in policies and society. Defendemos estes procedimentos legais. We defend these legal procedures. De reconhecimento. Não te ouvi, Manuel. Defendemos estes procedimentos legais de reconhecimento de gênero. Ok, these legal procedures. De forma rápida. Fastly. Acessíveis. Accessible. E transparentes. And transparent. Com base na autodeterminação. In this self-determination basis. É justamente por isso que nós estamos entrevistando a reverenda John Joplin. That's why we are interviewing the Reverend June Joplin. Ela pode falar alguma coisa. Oh, you can say something, June. Well, hi, and thank you so much for the invitation and the warm welcome. Agradece o convite e as suas palavras de bem-vindo. I'm glad that we could connect across the time and the space. That I can speak to you from Canada when you're in Brazil. Yeah. E ela está muito feliz de poder compartilhar com a gente as ideias dela, pelo tempo, pelo espaço, uma vez que ela está no Canadá e a gente no Brasil. Ok? Let's start, Manuel. Manuel, você pode me ouvir? Sim, posso. Vamos lá? Muito bom. Okay. Vamos iniciar. Quero me sentir à vontade para fazer tudo isso, de forma bem descontraída, fora do mecanismo, isso é muito bom. Vamos lá. Nossa entrevistada é a reverenda John Joplin. Ela se tornou notícia nas principais mídias internacionais ao reivindicar sua identidade de gênero como mulher transgênera. Isso resultou
na perca de sua principal fonte de renda. Ok. A história da reverenda John deixa claro que as instituições religiosas de caráter tradicional, mesmo que tenham sua mensagem de inclusão, de convite, chamando a todos, todos são bem-vindos, na realidade, na prática, ainda exclui, discriminam pessoas que possam se mostrar diferentes, como exemplos, o LGBTQI e outras maneiras de se expressar. Okay. So, we are interviewing June Joplin because it's a very good interviewer, and she has a history that was news all around the world because she assumed her transsexuality, and it shows that the most traditional kind of churches and branches of Protestant churches, that they should include people instead of putting people away. That is very important, that the church can see the importance of putting people together. Manuel? Sim. John, vamos à nossa primeira pergunta. Você é considerada por muitos de seus admiradores, dos quais eu me incluo nesta lista, como uma das melhores pregadoras e uma pessoa muito gentil, cheia de compaixão pelo próximo, além de um caráter honesto embasado no amor. Dizem que em seus sermãos e em suas conversas diárias, quem as ouve pode contar. Quem as ouve pode contar sempre com uma palavra repleta, com palavras repletas de gentilezas. Nossa primeira pergunta. So, June, the first question. You are considered by your admirers, of which I include myself, as one of the best preachers around the world and a very kind person. Full of passion for others, besides honesty based on love. People say that when we watch your sermons and your everyday conversation, we can count on very kind words. I could see that watching your videos on YouTube. You are very kind. Thank you. A primeira Thanks. pergunta. So, what do you say about that? About this opinion people have about you? Well, that is very kind, and I'm honored and grateful that you have those sweet things to say about me. It's affirming, so thank you. I can remember having a conversation with someone. I wish I could remember more the setting of the conversation, but I have been delivering sermons on a weekly basis for about 14, 15 years now. And someone once observed that they felt like the version of June that you got in the pulpit was like the version of June you would get sitting across a table from her in a cafe or a coffee shop. And I try not to, I try just to be myself. It's interesting because
that sermon in which I came out was really just me saying, this is who I am. And so that might have been the kind of the pinnacle, the ultimate bit of vulnerable self-revelation. But I tried as often as I could to speak from my own vulnerabilities and to speak in a way that was more relatable and less like a preacher persona or like I was playing a role. Então, ela diz que ela está muito feliz de saber que as pessoas têm essa opinião com relação a ela. Agradeceu a minha opinião sobre ela também, porque eu disse que eu realmente achei ela muito gentil pelos vídeos que eu assisti. Ela falou que uma vez ela estava conversando com uma pessoa, numa conversation diária, né, numa conversa diária, e essa pessoa disse para ela que a versão dela de June é muito mais ela do que quando ela estava pregando como um pastor. Então, assim, que ela se sente mais ela sendo a June. Vamos à nossa primeira pergunta, muito bem. Eu vou fazer a primeira pergunta agora. Uhum. Vamos lá. John, sua recente história tem servido como fonte de inspiração para muitas pessoas em boa parte do mundo e agora para muitos brasileiros. Sua coragem em assumir sua transexualidade, principalmente dentro dos domínios tradicionais da religião cristã protestante, é desafiador. Muitos gostariam de tomar a mesma decisão e não o fazem por medo das consequências que virão. Sair do que é aparente é libertador e, ao mesmo tempo, é permanecer travando inúmeras lutas intensas, tanto pessoais quanto coletivas. Identidade de gênero, para muitos que vivem esta realidade, é sinônimo de dignidade, respeito, direitos assegurados, direito à intimidade, liberdade e cidadania. Qual é a sua avaliação ao perceber que, por uma decisão pessoal, você acabou se transformando em uma referência para muitas pessoas? Okay. How do you feel knowing that a high number of people all around the world, as well as in Brazil and other countries from all the Americas and the whole world, see your history as an inspirational source for their own and group struggles by the recognition of its gender identity, which guarantees respect, dignity on behalf of the human being and ensures rights as privacy, liberty, and citizenship. It is an overwhelming realization. I remember before coming out thinking that Baptist News, which is a lovely news organization that covers Baptist life, mostly in the United States, but through North America, I remember thinking Baptist News will probably write a story about this. I remember saying to a friend, it's not that's all it's going to be. It's not like the New York Times is going to want to write an article about it. And yet that ended up happening. And I'm grateful, a little bewildered or mystified. It's unbelievable. It's incredible. I'm glad that it's just my story,
there are so many talented, articulate, passionate transgender people who do advocacy work worldwide. Alexia Salvador in Brazil comes to mind as someone who has a much longer and greater track record than someone like me, who's not been out very long, in terms of inspiring and advocating for the trans community. But my story is my story. I'm not in a position where I can speak for a lot of trans people, or where I can speak about a lot of trans experience. But I can be a trans woman who happens to be a person of faith and a minister, living her life and doing her ministry in a visible way, knowing that in many corners of society, especially religious corners, simply by, just by existing in the world, trans folks can be revolutionary in an inspirational way. So I'm glad that that history, the word you used there, my story, is inspiring people, because it's the one thing that is definitively mine. It's nobody else's. Sim. Então, para ela foi uma grande realização, e ela se lembra que antes da decisão dela, que foi muito coberta pelos Estados Unidos, ela falou para alguns amigos que ela sabia que não ia ser uma coisa relacionada, que seria coberta pelo New York Times, mas mesmo assim ela seria muito grata por tudo isso. Ela está muito feliz que a história dela ajuda as pessoas em todo o mundo, que as pessoas transgênicas. E assim, que ela também conhece pessoas aqui de Salvador, que a história dela ajudou, só que a história dela é a história dela, exclusivamente dela. E ela não quer falar sobre essa experiência em si, porque a experiência é dela, e ela, assim, ela quer continuar levando a vida dela da forma que ela leva, e ela está muito feliz por ser uma fonte de inspiração, e poder estar dentro do contexto religioso e apresentando as ideias religiosas dela. Ok. A segunda pergunta. Eu vou usar aqui o meu auxiliar. Júnior, nos fale um pouco mais sobre o seu tesouro, a sua preciosa verdade, que foi tema do seu sermão no dia 14 de junho de 2020. Okay. So, June, tell us a little more about your treasure, your really true, which was the theme of your sermon of June 14th. That's right. In the Gospel of Matthew, Jesus tells a story about a very precious treasure. And there are a couple of parables that he gives. And the one that I kind of focused on is the story of a person who collects pearls and finds this one pearl of great price, is the way it's generally translated. Just this exquisite, magnificent, marvelous pearl that the collector decides, I must spare no expense to possess this. It's the thing that is most important. And so the treasure seeker, the collector in the story, and it's a pretty short story, liquidates everything, sells everything, and takes this pearl. There's another short parable Jesus tells that's similar, where a person finds a treasure buried in a field and then does the same thing, sells everything they own, buys that field so that they can have the treasure. And there's a wonderful little book that I would highly recommend. It's written in English, so there's that, but it's written by
a minister in the United States named Tara Sowers. And Tara is the parent of a trans child and has written a book called Beyond a Binary God, A Theology for Trans Allies. And it was in Reverend Sowers' book that I first read that analogy that for so many trans people, in particular trans people of faith, claiming our identity is like getting our hands on that precious pearl. It's the most precious thing. It's the most exquisite and marvelous thing, but it often costs us a lot. And it is too often the case that that's how transition goes for people. It can cost you a job. It can cost you relationships. It can put you in a position where your safety is threatened. I know every year on Trans Day of Remembrance, when you look at the list of names, too many trans women, especially trans women of color, lose their lives to violence every year. That's especially true in Brazil. And so, as powerful and as precious as it is for trans people to claim their identities, making that claim can be extremely costly. Então, ela contou uma história, Jesus contou acerca de quem encontra um tesouro e fica na sua decisão, se você vai vender todo aquele tesouro ou se você vai manter com você. Ela também indicou um livro que eu vou procurar depois, o livro em português, porque muitas vezes eles mudam o tema, não fica com o mesmo nome. Eu vou procurar, depois eu te passo, tá, Manuel? Okay. E que é um livro de teologia para transalis, que são os aliados dos trans. E ela falou que quando você toma uma decisão dessa, você tem todos os seus custos. Se você tem um tesouro e você vende tudo, você vai ter a sua responsabilidade em cima daquilo. Assim como quando você decide ser quem você é, você tem o custo da sua segurança, da sua vida, do seu trabalho, como ela perdeu o trabalho dela também, né? Naquela época. Então, assim, tem toda uma estrutura que você já tinha firmado, que você pode vir a perder no caso de você assumir a sua identidade, assumir o seu tesouro. Mas isso aí depende de cada um. Ok. Ok. Johnny, você fez uma declaração dizendo que é assustador, mas li em algum lugar que o amor espanta o medo. Em seguida afirmou que estava se tornando a pessoa que Deus a criou para ser. Como podemos interpretar o que é se tornar o que Deus criou para ser, para que eu venha a ser? O que você quis dizer com isso? Okay. June, you declared it's scary, but I read somewhere that love scares away fear. When you stated there, you were becoming the person God has created you to be. What is the meaning of this declaration for you? And what do you think would be the meaning of your words in another person's life? I think that's a lovely question. Recognizing that coming out when I did, the way I did, within a faith community where some people may not be accepting, it was a frightening thing. And I recognized that whether I kept my job as the pastor at my former church or not, we were going to have a challenging, awkward walk together.
they were presumably in a position to get to know this person that they had known for a number of years as somebody kind of different. And that's a scary prospect. It's frightening in a way, even if it is right and even if it is fitting, it can be frightening to just to occupy the world in a way that's different than before. I keep using the word vulnerability. I recently heard a trans woman describe masculinity as a kind of armor. And I think that idea probably works both ways. Like whatever gender you are assigned at birth, live that way for a long time, that way of being can feel a little bit like an armor that protects you from emotion or protects you from stigma or protects you from discrimination. And to set that aside and say, I'm going to be myself unapologetically, vulnerably, it's a scary thing. Where Scripture teaches us, and in the letters of John near the end of the New Testament, we're told that love casts out fear. And I think knowing through that awkwardness, through the pains and the scary parts of transition, knowing that people are near me that love me and will continue to love me and I'll love in return, makes it a lot less scary. And so I think I think a lot of trans people would say that one of the most precious gifts in transition is the gift of community. Now, we don't all find community, but those of us that do, that community can be life-saving. You know, I was talking to a dear friend of mine just before this call about another friend who was having a difficult day. She's struggling. And we were talking about how we do what we can to lift her up, because next week when I'm struggling, she's going to do what she can to lift me up. And so it's like this constant cycle where our love for one another, our care for one another, makes life less frightening and less scary. I don't think those kinds of connections are unique to the trans community, but regardless of your age, your status, your gender identity, your ethnicity, whatever, finding your community and finding people that love you can help make the frightening seasons of life more weatherable, I guess. Make it so that you can get through them. I said a lot there. Sorry. No, good. Ela diz que é uma ótima pergunta. Quando você se assume, você tem que e que você tem que se decidir perder tudo, perder seu trabalho, perder seus amigos, perder sua liberdade, é assustador. Mas que o amor cura tudo isso. Ela disse que ouviu outro dia de uma amiga dela, de uma amiga muito querida, que a masculinidade é uma arma. Só que, assim, uma arma é a nossa arma principal é a gente se proteger contra o estigma, a discriminação. E assim, e você se amando, tendo pessoas que te amam, esse amor afasta esse medo, essa coisa assustadora. Ela se ama, que ela vê, assim, uma grande união das pessoas trans, ela não sabe se em todos os gêneros, independente do gênero, se existe isso, mas cuidar das pessoas é importante, porque num dia você pode estar para baixo, pode estar down, e no outro você está up. Então, assim, o que acontece? Quem está bem, levanta o outro. E eles atuam muito dessa forma na sociedade. E quem está para baixo
é levantado, é apoiado, é dado suporte para o outro. E assim, porque as pessoas se amam e também amam o próximo. Ok. Essa foi a mensagem que ela passou para a gente aqui. Junior, é isso? Yeah, June, ok. John, por quanto tempo você apresentou-se como uma pessoa do sexo masculino? E quanto tempo faz que você assumiu seu gênero feminino? Okay. June, for how long did you presented yourself as a man? And how long did you assume your female gender? So I began to transition around age 39. It took me quite a long time to get to a place where I could accept that I was transgender. Because it was challenging for me to prepare for all the changes that would come into my life when I came out, and a lot of backlash and negative consequences. I spent a little bit longer than usual, I think, longer than usual, presenting as a part of the time, but not all of the time. About a year ago, in March of 2020, I kind of consider that the beginning of like full-time social transition, because I wasn't really going into work in person anymore, and I could, do as best as I could presenting as a man on video chats. But in terms of going to the grocery store, running errands, just being out in the world, I was kind of living and presenting as a woman full time, and that's been a little more than a year. I'm still pretty new at this. So, então, Manuel, ela disse que precisou se preparar por muito tempo, ela sentiu essa necessidade de se preparar por muito tempo, porque ela sabia do risco também de perder o trabalho dela, e que era uma coisa que ela amava fazer. E assim, ela se assumiu realmente, ela se apresenta como uma mulher faz pouco mais de um ano. Mas, assim, que a vida dela toda, ela se apresentou como homem. Como o pastor que ela era. Então. Ok. John, em um dos seus inúmeros vídeos, você faz a seguinte declaração que me marcou muito. Abracem as diferenças. Abraçar seria no sentido mais ativista, em defesa de uma causa, ou no sentido acolhedor? So, June, in one of your uncountable videos, you declared, embrace the differences. Embracing would be in a more activist sense or in defense of a cause in a welcoming sense. Do you think this embrace the difference, embrace would be in a sense of a defense of the movement or in a welcoming sense? Right. I think that inclusivity, that is embracing folks that are different, and ideologies that are different, comes inherent with what I've heard described as like the paradox of tolerance, which is which essentially says if you're going to create inclusive spaces, you have to exclude exclusivity. So I know that
sounds like a lot to follow, but essentially, like in a tolerant society, you have to be aggressively intolerant of intolerance, if that makes sense. And so I think there's an element of both. If we're going to embrace all folks, not only do you have to welcome folks that are different, but you have to defend against movements that would stigmatize or attack or harm people on account of those differences. So yeah, you get to play, to use a sports metaphor, you got to play offense and defense. So, ela falou que, na verdade, assim, o Embrace the Difference é assim, incluir os diferentes. E porque, uma vez que a sociedade é muito intolerante, devido ao fato dos preconceitos e tudo mais, e que a intolerância não tem sentido na sociedade que a gente vive hoje. E assim, e a defesa é exatamente contra os movimentos de preconceito, de intolerância que a sociedade tem contra não só os trans, mas com todo o movimento em si. Ok. Avise ela, André, que nós já estamos chegando ao final. Ainda tem mais 2 ou 3 perguntas somente. Ok, June. Manuel asked me to tell you that we are about to finish, that there are about 2 or 3 questions more. Okay? Okay, thank you. Manuel? John, quando a igreja decidiu que não era da vontade de Deus que você permanecesse na presidência da congregação local como pastora, e que as razões teológicas também justificavam esta decisão, você entendeu que a justificativa usada, de fato, representava a vontade de Deus? So, when the church decided that you stay at the local congregation as a pastor was not God's will, and they said that there were theological reasons for that. Do you agree with their decisions? You don't agree? What is your opinion about it? Well, I the decision. I respect the way that the decision was made by a democratic vote, which, and that's just because I'm so thoroughly Baptist in my history, and that system of democratic church polity where everyone gets a say is the way that decisions are made. It's hard for me to understand, based on my 6 years of history at the church, based on pro-LGBTQ plus advocacy that I was a part of, that my predecessor was a part of. It's hard to see how a congregation can pull out of the air, essentially, this notion that, you know what, we're actually not okay with this for theological reasons. And I would say that if voting had been comprehensive, folks that we would consider adherents but not voting members, people that go to the church but weren't allowed to vote, I think the numbers would have been different. And it was very close. And so the church is, almost 50-50 split, which is shows that even though the congregation as a whole has been criticized as being transphobic, at the time of the vote, it was only about half transphobic. And the other half, a lot of whom have left now, and I hope they all leave actually at some point, were not transphobic. Ok, então ela diz que ela
ela respeita a decisão da igreja, porque foi feita através do voto, e é dessa forma que as coisas acontecem, que realmente a decisão dela é parte da história dela, e ela entende, assim, foi muito difícil para ela, sim, porque fazia muito tempo que ela já estava na igreja, e ela se sentia parte da igreja. Só que ela tem que respeitar, porque foi realizado através de voto democrático. John, você poderia nos dizer como é ser uma mulher em um corpo de homem? Well, difficult question. Very difficult, Manuel. So, could you tell us how it feels to be a woman in a man's body? You know, like it is an interesting question. There are a couple of ways I could answer that. The easiest way for me to answer that question is to say, no, I can't tell you, because I'm a woman in a woman's body that just happens to be a little different than what a cisgender woman's body is like. There are things about my body that I'm not super pleased with, I guess, and some of that is just run-of-the-mill body image stuff that I think a lot of women are conditioned to feel, and I certainly feel the pressure. I feel pressure around my body that I wouldn't have felt when I was living and presenting as a man. But women's bodies come in lots of shapes and sizes. I'm quite tall. I'm above average height for a woman, but I think I might actually be about an inch shorter than my baby sister. And so I take a lot of comfort in knowing that here's this just beautiful woman who's one of my favorite people on earth, who is very tall, and carries herself with like grace and beauty, and so I'm learning a lot from her. All that said, yeah, there are ways that trans people often, by their own agency and by their own decision, change their body. There are things about the body that are there specifically because I went through testosterone-based puberty when I was a young adult, and if I hadn't, they wouldn't be there. There are ways through, often through medical intervention that you can changes, and a lot of us do that to alleviate that distress we feel about our bodies, but not everybody does it. Sometimes it feels awkward, sometimes it feels uncomfortable. I take a lot of comfort, like I said, from other trans people learning to love and embrace their bodies, and from cis women who, the moment I start complaining about, well, gosh, my feet are too big, a cis woman friend will say, yeah, it's hard for me to find shoes too. And so I think there are issues around body image that some trans women, and I'll say this is my experience, I don't know if this is universal, but some trans women feel like issues with our body are specifically trans related, when in reality, cis women struggle with it too. And so sometimes finding that little bit of solidarity with a cis female friend, if you happen to be a trans woman, is really helpful. Ok. Alright. Então, ela falou que seria mais fácil não responder essa pergunta, mas que ela iria responder sim, que tem momentos que ela sente pressão em se apresentar como um homem, e mais que assim, que ela se acha uma mulher bonita, que ela também é uma mulher um pouco mais alta do que as demais, mas que ela se sente bem, porque uma das mulheres mais bonitas que ela conheceu eram bem mais altas, e tinham graça,
Isso. E ela falou também que muitas vezes, muitas das pessoas que passam pela mesma situação tomam a decisão de mudar o corpo, uma coisa que alivia o estresse, e assim, é uma decisão de cada um. E também, que é bem difícil para ela, muitas vezes, achar sapatos no tamanho dos pés dela, porque por causa da altura o pé dela é um pouco maior, mas que justamente por ela ter outras amigas, tanto mulheres como trans, e ajuda bastante nesse estresse e ela se sente bem. Manuel? Ela se sente? Bem. Aplauso. Yeah. A minha última pergunta. The last question now. Ela vai soar como uma denúncia. Ok. E vamos... porque essa é a realidade que o Brasil vive. Ok. Is that this... Eu vou colocar o óculos. Eu vou colocar o óculos porque... Ok, vai lá. No Brasil, John, temos uma cultura discriminatória extremamente violenta contra os grupos LGBTI. Dados de pesquisas mostram entre o período de 1º de outubro de 2017 a 30 de outubro de 2018, realizado pela ONG Transgender Europa, em seu relatório anual, coloca o Brasil ocupando um lugar de destaque entre outros países em mortes de mulheres transexuais. Elas convivem com a violência diariamente. O racismo estrutural marginalizados. Isso leva ao isolamento social. E o isolamento produz vítimas. A sociedade conservadora busca puni-las por ser o que são. Não existem políticas voltadas para estes grupos. O preconceito não permite que vejamos estas pessoas como cidadãos ou cidadãs. São empurrados para o anonimato, que causa a invisibilidade. Isso tudo, pasmem, em nome de uma falsa moralidade. A realidade destas pessoas é dramática. Sem oportunidade de trabalho digno, estudos dizem que muitas delas sobrevivem em virtude de programas sexuais pagos pelos moralistas. Reverenda John, finalizando a nossa entrevista, da qual eu já lhe agradeço, espero que não fique somente nesta, nós iremos aprofundar esse nosso relacionamento. Perdoe qualquer pergunta que possa não parecer dentro do contexto, mas aqui fica registrado os meus maiores agradecimentos por sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista, e, ao mesmo tempo, quero também agradecer a Alexandria, que foi uma pessoa que me assessorou até agora. Reverenda Johnny, baseado nestas declarações que acabei de fazer, eu vou aproveitar este momento para lhe solicitar que deixe uma mensagem para as inúmeras vítimas de homofobia, preconceito racial do meu país.
So he thank you a lot because of the interview. He wants also to thank Alexandria, and he asked another question with some data from Brazil society. Okay, so in Brazil we have a discriminatory and absurdly violent culture against the homosexual practice. Research from October 1st, 2017 to October 30, 2018, conducted by the NGO Transgender Europe. In its report, puts Brazil in a prominent place among the first countries in the world in deaths of trans women. So we live in a high rate of prejudice fueled by a radical and fundamentalist Christianity. A lot of people die because of it. So then transgender people here live on the margins of society, and there's not a policy to represent them. And a lot of things happens here, and this group of people are kept by sexual programs paid by moralists. So he wants you give a message to people from our country, and also you give your opinion about this data he brought us. The danger that Brazilian trans women live with on a daily basis is, I think, known around the world. As I mentioned earlier, every year when Trans Day of Remembrance rolls around and names are read, we notice those names, we grieve those lives and the power that each one of those beautiful trans people carried in their life, and we make note of where they are, and there are way too many people on that list, and there are way too many people on that list that are in Brazil. I think, I recognize, I believe that there is a direct link between being able to legally discriminate against someone, being able to exclude someone from spaces that they ought to have a right to occupy, to be able to say, I can fire you or deny housing to you or deny other fundamental rights because of who you are. It's a short journey from that discrimination that says you are not worthy of these basic provisions and rights that other people have, to a place that says you're not worthy of even living. Discrimination and prejudice lead to violence. Discrimination and prejudice are forms of violence. And when a society is desensitized to, or makes space for small is not the right word, but you could say maybe, well, when they make space for one level of everyday violence, they open the door to something greater. And as trans people in particular are welcomed and integrated and embraced throughout society, I think that freedom to just exist
creates a kind of safety. I know comparatively little about trans history, in part because we don't have a lot of history that gets recorded in official ways. But I recognize that so much of the violence and stigma that was maybe higher here in North America in the past coincided with the fact that just about everything about being transgender was illegal. And so trans people had to, they had to make very difficult decisions and often end up in trouble just for existing. And as more and more trans people have become very visible, as they have occupied kind of some prominent places in our culture, in our politics, in our churches, I think that visibility motivates others to say, one, we need to stop discriminating. We need to stop the stigma. And as the stigma and the discrimination decreases, so too the violence decreases. I'm not suggesting that as like the solution, but it's something that can be done. I am inspired constantly by the stories, by the witness, by the courage of trans women in Brazil in particular. Part of my journey of coming out included me moving from a small town in the American South where the culture was more conservative and less welcoming of LGBTQ plus people. And it included me moving to a place like Toronto, which is not perfect, but is much better for LGBTQ plus people. And so I was able to surround myself with kind of a hedge of protection before I came out. A lot of folks don't do that. A lot of folks can't do that. And so I recognize that privilege that I have. And again, say I'm inspired by the folks who have the courage, the perseverance to come out in environments where safety could be a much bigger issue. Então, Manuel, a Johnny falou que os trans vivem a mesma situação que acontece no Brasil, acontece por todo mundo. Muitas pessoas morrem devido à sua sexualidade no mundo todo, e muitos deles aqui no Brasil. E isso é diretamente linkado com a legalidade de uma sociedade que exclui as pessoas. Porque quando existe dentro de uma empresa uma pessoa trans ou uma pessoa homossexual, né, que dentro de uma empresa, muitas vezes ela é ameaçada com relação à demissão, com relação a eu vou tomar sua casa, eu vou te demitir, porque você é quem você é. Então, e assim, muitas vezes a sociedade diz que você não presta, que você não vale nada, e é o tipo de e esse tipo de discriminação, de preconceito que leva muitas vezes à violência, e uma sociedade que abre espaço para a violência abre espaço para coisas muito piores. E ela falou também que as pessoas trans não são abraçadas, não são recebidas na sociedade, então eles buscam sua própria forma de segurança, eles se unem para se protegerem. E assim, e até pouco tempo atrás, principalmente nos Estados Unidos, em North America, em toda a América do Norte, muitas pessoas que
passam por situações parecidas com a dela, estão em problemas justamente só por existir, porque devido ao fato da sociedade motivar toda essa discriminação. Ela falou também que a gente precisa parar com isso, parar as pessoas, parar com a violência, a discriminação, e ela fala que ela é constantemente inspirada pelas histórias e pelas coisas que ela vê, né, que ela testemunha, e também pela coragem dos trans no Brasil. Ela diz que parte da história dela é também com relação a essa comunicação com as pessoas do Brasil, e assim, a história dela também se passou numa pequena cidade, e depois de todas as decisões dela, que ela se mudou para Toronto, então lá ela se sente reconhecida e ela reconhece esse privilégio que ela tem, proteção e da segurança que ela vive hoje. E assim, a mensagem que ela passou é bem isso, que nós precisamos parar, assim, que a sociedade em si precisa parar com a violência, com a discriminação, porque isso sempre pode levar para coisas piores. Johnny, conhece Pelé? Ouviu falar de Pelé? Have you heard about Pelé? The soccer player, the football player? Yeah, the soccer player. I played soccer in high school. I wasn't very good, but that was my sport when I was a kid. Então, ela jogava futebol quando ela era criança e ela conhece o Pelé, sim. Temos muitas coisas boas. Yeah. We have a lot of good things in Brazil, too. I'd love to visit Brazil someday. It looks like a beautiful country. And like I said, there are lots of wonderful people there. In particular, a lot of really lovely trans. Yeah. Nossos agradecimentos. Pode falar. He wants to thank you again. Nossos agradecimentos. Vamos estreitar nossos laços de aproximação. Me perdoe por eu não falar o inglês. Você vai aprender em breve, Noel. He told you that he wants to be closer to you as a friend, and he said he's so sorry because he can't speak English, but I told him it's time to learn. Always is time, and it is a learning forever. É um aprendizado para sempre, viu, Manuel? Inglês, outro idioma é forever. Another language is always forever. You need to learn. I studied Spanish when I was in high school. I don't remember enough of it because I haven't had to use it. And I know they're not the same, but they are kind of cousins. Ela aprendeu um pouco de espanhol quando ela estava na high school, no segundo grau. Só que ela não lembra de mais nada porque ela não usa. That's why it's forever. I don't know how to speak Spanish too. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. It's been a pleasure. Thanks. Bye. Bye.